Então, Henrique, eu gostaria que você se apresentasse e, e falasse um pouco do teu início no, no teatro e a tua relação com o teu mestre, o Arostegui. Perfeito. Fica à vontade. Ok. A minha história de estar na tapeçaria, ela começa sempre assim, ao contrário do que, digamos, a história que eu tive de ter sido engenheiro. Pelo lado do engenheiro, eu procurava fazer coisas que eu pensava. E pelo lado da tapeçaria, a coisa foi acontecendo, simplesmente. Foi, foi algo que não fui atrás, foi algo que ela foi acontecendo. Então ela é dessa parte melhor, sabe? Essa parte que na verdade ela não simplesmente acontece porque é caos ou não está, é porque ela está conectada através do inconsciente, através de outras coisas que não o pensamento, com o todo da pessoa. E eu tinha que ser tapeceiro, eu tinha que ser aluno do Arostegui, por N razões que não foram assim. Eu nunca procurei um professor, eu não fui atrás da tapeçaria. Aconteceram coisas desde sonhos até encontros completamente que o motivo era ir para fazer uma coisa e acontece outra. E essa sucessão de coisas me levou a conhecer o Arostegui. O Arostegui ele entrou no momento que eu estava deixando a engenharia e já estava tentando uma saída através de outra área que no caso era a tapeçaria, a tecelagem, e que eu havia assim apenas como uma forma de fabricar, vamos dizer, tecidos em geral, que poderiam ser aplicados como os cachecóis e vendidos, ou tapetes, objetos ou bolsas. Era uma forma inicialmente de sobrevivência, de subsistência. Mas aí chegou a Arostegui através de um convite que eu me senti forçado, que eu não gostei do nome, da técnica, Gobelin, eu achava que era uma coisa, era outra. Mandei uma aluna de tecelagem fazer esse curso no meu lugar. Ela fez a primeira aula e eu perdi essa primeira aula porque não fui, aonde eu teria ouvido a proposta e o que o Arostegui pretendia. Ela voltou a me devolver o tear dizendo que ela não queria fazer e que só podia ser um e que fosse eu, e eu acabei entrando na segunda aula com o tear já urdido, não aprendi a urdir, fui a contragosto, achava que aquilo não tinha sentido, que a gente tecia pouca quantidade, a minha ideia era de metros e metros e metros, eu não estava entendendo nada. E depois de uns 2 ou 3 encontros em que eu fiz, porque essa organizadora do curso precisava fazer uma turma que pagasse o voo, a vinda, o transporte do mestre, eu fui me dar conta na terceira ou quarta vinda, era a cada 2 meses, um final de semana, da genialidade e do que estaria na minha mão que eu não tinha percebido inicialmente. Ou seja, o Arostegui, ele de uma certa forma, ele atalhou algumas encarnações de aprendizado para várias pessoas do Cone Sul, Uruguai, Argentina, Brasil e outras que estão hoje em dia em outros países, Espanha, na Europa, nos Estados Unidos. Eu acho que ele deve ter tido uns 700 alunos e depois todo o trabalho dele foi replicado, porque eu tive outros 700, os meus alunos criaram várias escolas em São Paulo, em outras cidades, no Rio Grande do Sul, tem alunos dele em Montevidéu que ainda estão dando aula, tem turmas que está uma espécie de renascimento agora nesses últimos 2 anos. Então, o meu contato com ele foi assim, aparentemente acidental, mas quando eu percebi, eu imediatamente larguei tudo que eu fazia antes e resolvi então que eu iria ensinar o método Ernesto Arostegui. O método do Ernesto foi desenvolvido em 40 anos de autodidatismo.
ele já era um professor de artes e tal, tinha conhecimento e tinha essa faceta do Ernesto de ser uma pessoa extremamente ligada à cultura, à produção humana. Ele apreciava todo tipo de arte. Então, quando ele vinha a São Paulo, a gente ia assistir os espetáculos mais de uma vez cada um, porque ele fazia questão de ver de vários pontos de vista. Por exemplo, o Chorus Line nós fomos 3 vezes, porque ele queria assistir primeiro na primeira fila, na última fila e terminar no meio. E ele fazia questão depois de se manifestar em relação ao trabalho que ele via. Eu me lembro que uma vez ele teve uma dificuldade porque ele queria dar parabéns aos dançarinos, mas ele queria também dizer que a coreografia era ruim. E ele não encontrou, ele passou quase que os últimos 15 minutos do espetáculo fora de si, pensando como fazer para na hora final ele deixar bem claro que os bailarinos eram muito bons, mas o coreógrafo tinha feito um trabalho de primário, né? E eu me lembro que ele depois comentou. Então o Aróstegui era uma pessoa assim muito essencial, ele gostava de tocar nos pontos importantes das coisas, né? Ele tinha uma forma também de abordar o ensino através do afetivo e criou um método na qual ele também não tinha essa vergonha de dizer que ele pegou do Renfield determinado ponto, de outro ponto. Ele era uma pessoa, tinha esse lado virginiano prático, né? Então, muito inventivo. Ele é uma pessoa admirável. Todos os alunos que conviveram até hoje, ainda a gente tem reencontros onde parece o Madadaio do Kurosawa, onde a gente lembra e conta histórias, cada uma mais curiosa, que aconteceram com os alunos e tal.